A ideia que dá origem a essa expressão, ecologia das mídias, vai aparecer na coletânea que Edmund Carpenter e Marshall McLuhan publicaram em 1960, Explorations in Communication. E ele ali definiu o esboço inicial do conceito a partir da exploração do que eles chamaram ali de gramáticas das mídias. E parece, então, que foi McLuhan que deu origem ao termo ecologia das mídias. Pelo menos foi quem juntou as mídias à ecologia, né? Essa expressão aparece aqui e ali nos escritos e nas falas dele. Mas quem deu mesmo uso ao termo ecologia das mídias foram, sem dúvida, os escritos e a pedagogia de Neil Postman. A introdução, né, do termo ecologia no que foi chamado anterior no mundo anglo-saxão de Media Studies, ou seja, estudos de mídias, ou Communication Studies, estudos de comunicações, sinalizava o fato de que o estudo das mídias por ecologistas das mídias não era apenas um estudo do conteúdo das mídias, mas, ao contrário, a ecologia das mídias ela envolve também o estudo das consequências sociais, culturais, psíquicas das mídias e independente do seu conteúdo, seguindo o aforismo definidor do Marshall McLuhan, o meio é a mensagem, mais conhecido. Seria uma abordagem para a análise das mídias que coloca em primeiro plano os meios de comunicação e as tecnologias, ao invés das próprias mensagens ou conteúdos. Então, a ecologia das mídias, ela se concentra nas mídias como ambientes e nos ambientes como mídias, com uma preocupação explícita, então, pela sua evolução, pelas suas consequências e pelas suas formas. Ao entender as mídias como ambientes, essa abordagem, então, ela entende que todas as mídias têm todos os efeitos que a geografia, por exemplo, ou a biologia, que associaram a biologia e a geografia associaram aos ambientes no passado, antes disso. Ou seja, o meio é a mensagem porque o ambiente transforma as nossas percepções, os nossos pontos de atenção e de negligência. Então, para entender essa abordagem, é essencial entender que as mídias são tecnologias e que tecnologias são mídias. A ecologia das mídias se refere a todas as tecnologias e ferramentas como mídias. Então, o termo mídias é mais usado cotidianamente para se referir apenas aos meios de comunicação, mas para a ecologia das mídias, uma cadeira é tanto uma mídia quanto um foguete ou um jornal. Ou seja, tecnologia inclui aqui hardware, software e também todas as formas de organização social, por exemplo. Uma tecnologia ou uma mídia é qualquer artefato, técnica, know-how ou metodologia que faz a mediação entre um usuário humano e seu ambiente. E essa noção de ambiente inclui as dimensões físicas, biológicas e sociais das interações humanas. Sendo assim, cada meio, cada tecnologia, independentemente do seu conteúdo, tem o seu próprio efeito, e esses efeitos são únicos. E isso seria a sua mensagem. 4 efeitos resultariam, segundo a ecologia das mídias, da introdução de uma nova tecnologia ou qualquer artefato feito pelo humano em um ambiente social, né? O que o McLuhan vai chamar de leis das mídias. Então, com a inserção de uma mídia, de uma tecnologia em um ambiente social, ela provocaria ao mesmo tempo, concomitantemente, 4 efeitos. Ou seja, cada meio, tecnologia ou artefato realça alguma função humana ao entrar numa cultura. Ao fazer isso, ele imediatamente torna obsoleto alguma tecnologia antiga que foi usada anteriormente para realçar a mesma função. E ao cumprir essa função, o novo meio, ou tecnologia, ou artefato, recupera alguma forma mais antiga do passado. E, enquanto isso, ao mesmo tempo, se ele é levado ao seu extremo, a nova tecnologia, ou meio, ou artefato, reverte ou se transforma em uma forma complementar ou no seu oposto. Para a ecologia das mídias, a tecnologia, as mídias não são neutras, elas têm seu viés ideológico.
né? Essa ideia de que as mídias não são boas nem más, o uso que fazemos dela é que vai dar a sua feição. A ecologia das mídias é completamente contra essa posição e diz que não, a própria tecnologia, ela tem dentro dela um uso previsto que é ideológico, né? Então, claro que a gente tem agência dentro desse uso, mas a gente tem um limite claro também, e a construção, o modelo de negócio, o próprio objeto, a própria, enfim, ele tem a sua ideologia, né? Eu poderia dar vários exemplos disso aqui, mas pensando no computador, né? No smartphone, qual a ideologia do computador, né? Tem uma ideologia de que ele pensa melhor do que nós, né? Isso não é verdade, isso é ideológico. Outra ideologia do computador, que acesso à informação resolve todos os problemas do mundo. Não, não resolve todos os problemas do mundo se todo mundo tiver uma banda larga em um computador. Isso não resolve o problema da humanidade, isso é ideológico. Então, eu poderia apontar outras, né? Então, cada tecnologia, cada objeto, ele é ideológico, né? Uma sala de aula, ela se forma de um formato onde a professora fala e os alunos escutam, num modelo onde uma mesa está aqui e as outras mesas estão viradas. Isso é um ambiente, isso é uma mídia que é ideológica. Quando a gente quer mudar isso um pouquinho, a gente vai lá e abre em círculo, também mudando aquela mídia que permite um outro tipo de interação. Então, as mídias nos obrigam a fazer coisas, nos formatam, e isso é ideológico. Então, para a ecologia das mídias, nenhuma tecnologia, nenhuma mídia é neutra. Além disso, ecologia, aí, nesse sentido, significa uma mudança total, não aditiva, né? Então, quando eu tenho a cultura brasileira sem o smartphone, eu tenho a cultura brasileira. Quando eu tenho o smartphone, eu não tenho a cultura brasileira mais o smartphone, eu tenho outra cultura brasileira. Então, é uma mudança não aditiva, uma mudança ecológica, nesse sentido que a gente usa a noção de ecologia. E, além disso, existe um problema de tradução, né? Mídia, a gente usa a mídia no singular. Isso isso é uma coisa muito nefasta e desastrosa, porque no nosso entendimento de mídias, porque a gente, ao invés de pegar do latim, e como os portugueses que falam os média, né? Que é média, os americanos, o mundo anglo-saxão também pegou do latim e pegou a mesma palavra, média, só que na pronúncia americana virou mídia. E nós, meio americanizados, acabamos importando a palavra não do latim, nem de português, mas do americano. Então, a gente ficou mídia, mas mídia em inglês é uma palavra plural. Medium é uma palavra singular, né, que vem do latim, medium, média. Então, para a ecologia é muito importante entender, por isso que não é a mídia, ecologia das mídias, porque a pluralidade, cada uma tem o seu bias, cada uma tem a sua ação no mundo, né? Diferente da outra. Um rádio é diferente da TV, que é diferente de uma cadeira, que é diferente de uma poltrona, que, né, acomodam questões diferentes. Na introdução de uma tecnologia numa cultura, quem ganha, quem perde? Que tipo de negócio é beneficiado ou prejudicado com a inserção dessa tecnologia? Quais processos são otimizados e quais são precarizados, né, com a introdução de cada tecnologia, de cada mídia? Então, esse é um tipo de pergunta feito constantemente pela abordagem da ecologia das mídias. A ecologia das mídias é um campo amplo que se baseia em uma variedade de disciplinas acadêmicas, incluindo tecnologias, estudos de informação, comunicação, educação, design, filosofia, linguística, semiótica, arquitetura, etc. Ecologia das mídias foi o nome de um programa de pós-graduação na NYU, na Universidade de Nova York, e hoje é também uma sólida associação científica mundial, a Media Ecology Association. McLuhan era um crítico social. Ele queria nos alertar sobre os efeitos subliminares da tecnologia e das mídias. Aqui numa citação dele, ele fala: eu estou na posição de Louis Pasteur, dizendo aos médicos que o seu maior inimigo era totalmente invisível e não reconhecido por eles.
Então, ele queria alertar sobre as consequências negativas da tecnologia por meio do estudo da ecologia das mídias, porque as positivas são muito aparentes. Não que ele não reconhecesse, mas já são muito aparentes. O professor Robert Logan, ele faz um esforço em identificar as raízes intelectuais do pensamento de McLuhan, né, que é a pessoa principal aí dessa tradição de estudos. Então, ele identifica as raízes filosóficas do McLuhan, principalmente em Aristóteles e Vico, as raízes acadêmicas em Gideon, Lewis Mumford, A.I. Richards e Harold Innis, e Edward Hall, claro, as raízes artísticas e literárias em James Joyce, em Ezra Pound, T.S. Eliot e Yeats e os poetas simbolistas, e as raízes científicas da eletrodinâmica, teoria da relatividade, mecânica quântica, ecologia e psicologia. Bom, um segundo nome importantíssimo, né, considerado o fundador da ecologia das mídias, é o Neil Postman. Ele fez licenciatura na NYU, depois foi professor lá nessa mesma universidade pelo resto da vida dele. E ele merece ser lembrado e revivido hoje, né, por vários motivos. Um, pela exposição que ele faz do risco que a gente corre hoje do que ele chama de nos divertir até a morte, né? Amusing Ourselves to Death. É um livro mais importante dele. Em outras palavras, o risco de que a escravidão fordista às máquinas seja sucedida por uma escravidão muito mais sutil no tempo de lazer conquistado com esforço. E segundo, né, por que ele merece ser lembrado? Pela sua reflexão adicional sobre o que ele chamou de tecnopólio, né, que é a forma contemporânea de cada agregado humano. Ele define tecnopólio da seguinte maneira, nas palavras dele numa entrevista que ele deu na Itália. Nós nos perguntamos apenas as perguntas que a tecnologia pode responder. Só nos propomos os problemas que a tecnologia pode resolver. O tecnopólio se manifesta como uma forma de totalitarismo em que tradição, religião e rituais são considerados ferro velho, reacionários e inúteis a serem apagados com base na marcha triunfal do progresso tecnológico. Na Tecnópolis, as pessoas são consideradas, antes de tudo, como consumidores e mercados. As pessoas acreditam que rápido é melhor do que lento, que o novo é melhor do que o antigo, que mais é melhor do que menos. E se as pessoas não conseguem entender isso, são forçadas a repensar o significado da palavra melhor. Isso pode levar a uma cultura sem coração e espiritualmente degradada. Uma outra contribuição de Postman também foi colocar o mundo das mídias e o mundo da escola em estreita correlação. Ele vai delinear as suas conexões profundas e necessárias. Então, na concepção homeostática de sociedade de Neil Postman, ele buscou constantemente uma relação positiva entre conservação e inovação, de forma a assegurar às gerações que o equilíbrio adequado entre permanência e mudança estaria ocorrendo de modo gradativo. Conservação aqui é entendido como redescoberta continuada das próprias raízes e manutenção de valores que muitas vezes custaram caro às gerações precedentes, desde a antiguidade até o presente. E a inovação é entendida aqui como a capacidade de vivenciar a mudança necessária para nos tornar protagonistas do nosso tempo. Então, ensinar, disse Postman, é uma atividade eminentemente conservadora da nossa cultura e, neste sentido, constitui a base tranquilizadora para a exploração do futuro. Um terceiro nome também importante e último que eu vou apontar aqui, são tantos, mas eu teria que escolher, então, é o Walter Ong, né? O Walter Ong, ele é estudante contemporâneo de McLuhan e Ong e é muito respeitado por seus estudos de literatura e história cultural. O livro dele, A Presença da Palavra, de 1967, é considerado a sua publicação mais representativa e ela explora as características das psiques e das sociedades orais, escribais, impressas e eletrônicas. Como um jesuíta, o Ong também ele se dedica, né, às implicações teológicas da ecologia das mídias. E no livro Oralidade e Cultura Escrita, de 1982, ele descreve a alteração da consciência a partir da cultura escrita. O Ong vai enfatizar nesse livro o abismo que existe entre as sociedades que não têm forma escrita e aquelas que são totalmente alfabetizadas.
Esse livro, Oralidade e Cultura Escrita, é um dos mais citados na literatura da ecologia das mídias. Outras referências que eu poderia aqui citar, só rapidamente, Eric Havelock, Harold Innis, que é uma referência importante, que investigou a relação entre política e comunicação, nos 2 livros dele mais importantes, Empire and Communication, Império e Comunicação, ou The Bias of Communication, o viés da comunicação. Também a historiadora Elizabeth Eisenstein, ela é muito importante, né, nessa área, ela tem um livro que chama A Imprensa como Agente de Mudança. A imprensa aqui no sentido de a prensa de tipos móveis como agente de mudança. Comunicações e transformações culturais no início da Europa moderna.